Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente na sua 5ª temporada. Eu sou o John e aqui do lado está... a Joana. Que parou a pré-gravação porque o cabelo dela não estava arrumado. É isso. Ô, John, você começou a avisar no meio do negócio, tava ajeitando meu cabelo. O cabelo acho que tá com vida própria, sacanagem. Aí você me ferra, né? Eu sou Joana Rezende, eu sou médica pediatra, professora de pediatria aqui da MED e host desse podcast há 5 temporadas. Aliás, rolou uma coisa Primeira do engraçada. meu nome, o fogo não me queima, a água não me molha. Rolou uma parada Rainha esses dos dias. Ândalos. Acho que no episódio Mãe dos de Agrões. inauguração. Oh. Fica quieto, John. No episódio de inauguração, uma menina comentou assim no podcast, que a gente falou esse negócio da 5ª temporada, que nessa altura do campeonato já Quem te deu aconteceu um monte de spoiler coisa. Do Breaking Bad. Do Breaking Bad. Querida. Eu queria pedir desculpa. Não tem ô, como pedir desculpa, já acabou 10 anos o seriado. Não dá. Já Tem que expirou o tempo atualizar, de expirou. spoiler. Existe isso aí eu um concordo. tratado social. Mas de toda forma, eu odeio receber spoiler, então desculpa. Desculpa. Eu não lembro qual foi o spoiler que a gente deu. Eu acho que eu lembro. Foi um pesado. Então, foi mal. Qual o spoiler que a gente vai contar hoje? Oi? Qual o spoiler que a gente vai contar hoje? Oppenheimer. Não, Sabe qual é o spoiler que a sacanagem. gente vai contar hoje? É. A gente vai contar o spoiler da vida de um alérgico imune em São Paulo. Não é isso? Boa. Gostou da pegada? E com isso, quero que gente. você se apresente aí, Paula, nossa convidada. Prazer, gente. Meu nome é Seja Paula, muito Paula bem-vinda. Argola. Eu sou uma baiana, vivendo em São Paulo. Eu sou do interior da Bahia, de Itabuna. Fiz pediatria lá também. Na verdade, fiz medicina em Salvador, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Depois fiz pediatria lá também, no Hospital Geral Roberto Santos. E vim aqui para São Paulo para fazer alergia e imunologia adulto e infantil, na USP. Tá, já começamos com a primeira dúvida. Como Você assim? já sabe qual é. O que Gente, é? foi só uma apresentação. Qual é a dúvida? Já rolou a dúvida. É alergia e imunologia adulto e infantil. Porque assim, estamos comentando... Quem tá te entrevistando hoje, Paulo, é uma pessoa alucinada que resolveu, num certo dado da vida, depois de fazer pediatria, fazer neurologia de adulto. Então, o que é isso? Se aconteceu a mesma coisa, foi um lapso, o que é alergia imuno adulto e infantil? Então, na verdade, a alergia e imunologia caiu, assim, no meu colo. Eu não tive muito contato, assim, na faculdade. Era mais lá na Escola Baiana de Medicina. A gente tem mais um ciclo básico. Achei muito teórico, não gostei muito, assim. Achei, nossa, qual a aplicação disso aqui? Não consegui ver um alergista e imunologista. Era o ABA, o livro da... Abas. Nossa, o Gente, ABA. o diabo. Era Abas tipo- ou ABA? Abas. Abas. ABA é a banda. ABBA. Show. You can Dancing Queen. Pode crer. Então, achei bem, assim, abstrato. Não consegui visualizar, assim, como seria uma vida de um alergista e imunologista e como seria um alergista e imunologista. Deixei pra lá. Tá. E sempre quis fazer pediatria, fui fazer pediatria, amo criança. E Aham. pensava, nunca que eu vou ser feliz na clínica, não dá, você sabe. E Sei aí, bem. fiz pediatria e sempre quis fazer um sub, não sabia qual, fui bem aberta. Tá. Acho que é legal isso também, né? Você ir aberta, gostei de várias coisas. Ai, nossa, gostei dessa também, agora. Aí lá no R2, a gente rodou num serviço de imunologia clínica e alergia lá. Tá. Na UFBA, que é um serviço lá em Salvador também. Muito bom, sabe aqueles médicos que você tem como inspiração? Eu falei, nossa. E lá tinha também gente que fez clínica médica, gente que fez pediatria, e lá atendia adulto e criança. Uhum. E lá no serviço eu já tive esse contato de atender adulto durante a residência de pediatria, mas dentro da especialidade eu amei. Ah, é? Amei. Aí chegava lá um paciente com erro inato da imunidade adulto, achava super interessante mesmo sendo adulto. Chegava um paciente com alguma alergia e fazia teste e achava incrível. Eu, nossa, eu gostei, hein? Vamos ver. E aí fui pesquisar, comecei a pesquisar locais Uhum. e vi que tinha esse caminho. Tinha como você fazer clínica médica, tinha como Tá. você fazer pediatria. Depende do local que você vai prestar prova, né? Tem local que tem vaga de residência para quem fez pediatria, vaga de residência para quem fez clínica. E lá no HC, Hospital das Clínicas da USP, tem 2 caminhos. Então, assim, na verdade, mais de um, então. Para vaga de residência, a gente tem umas 4 ou 5 vagas de residência, que tem bolsa, para quem fez clínica médica. E tem o estágio, que é basicamente a mesma carga horária, a gente roda nas mesmas coisas, mas não tem a bolsa. Uhum. E aí o estágio, a gente tem 7 vagas, mais ou menos, todo ano, para quem fez clínica médica, pediatria, saúde da família, e há alguns anos aí eu abri vaga para dermato e otorrino também, Meu Deus, dermato e otorrino? para fazer alergia e imunologia. Caraca. E lá no serviço a gente tem o treinamento para atender adulto e criança. Olha só. Legal. Aí você sai e depois termina, né? Todo mundo presta a prova de título, e aí você fica como alergista e imunologista adulto e infantil. Tô com um monte de dúvida. A Fica à primeira, na vontade. real, eu vou puxar esse último gancho que você falou, que é a questão do estágio. Muita gente pergunta pra gente como é que funciona, o que é um Sim. estágio, vale a pena, não vale? E até
muda de nome dependendo da cidade que você tá. Tem lugar que chama de pós, aqui em São Paulo é muito comum chamar de estágio, e eu não sei se é diferente. Mas, numa maneira geral, eu queria entender. Você fez estágio. Eu fiz estágio. E aí eu queria entender se tem diferença para residência e qual é ela. E se é a mesma coisa, é considerado uma pós, não é? Como é que é isso? É diferente de pós. Pós, geralmente, aquelas pós, assim, tem muito pós de alergia, assim, fim de semana. Não tem o mesmo treinamento. Não acredito que você saia, assim, com o mesmo treinamento. Não acho que é um bom caminho, assim. Legal. Eu acho que tem que ir pelo caminho tradicional mesmo. No estágio, assim, a grande diferença é a questão da bolsa. Tá. Né? Então, assim, a residência tem a bolsa, né? E a grande diferença que a gente tem na carga horária e no treinamento é que o R1 de quem fez clínica médica é residente, ele tem a bolsa, e no R1 ele dá alguns plantões noturnos e se divide final de semana quando tem paciente internado. O estagiário não dá esse plantão. No dia a dia a gente roda nas mesmas coisas, ninguém nem sabe quem é residente, quem é estagiário, a gente tem as mesmas funções, o mesmo treinamento. Mas o estagiário tem um day off de 15 em 15, que é meio que, você não ganha bolsa, então vou trabalhar. Vai dar teu plantão ali pra conseguir se manter nessa cidade. Entramos na mesma hora, saímos na mesma hora, a gente fica lá, mesmo treinamento. Então, são 2 anos, né? É bem intensivo, é diferente. A pós-graduação geralmente remete àquela de fim de semana, Sim, né? total. E aí eu acho que em algum lugar chama de especialização, né? Acho que em algum lugar chama de especializando também. Lá a gente chama de estagiário. Legal, bacaníssimo. A diferença também, eu acho que tem um lance do... Não sei, corrija se estiver errado, né? Da residência sai com... Não é o título com a prova de título, RQE. Você saiu da residência, então mesmo que você não faça a prova de título, você pode ir lá no CRIMESP, se for aqui em São Paulo, né? E aí você consegue pegar o seu RQE. Tá. No estágio, você precisa passar pela prova de título, entendeu? Tá. E aí também é uma diferença. Quem faz pós-graduação, geralmente não consegue fazer a pós-graduação e fazer a prova de título. Tem aquele caminho lá de você ficar... Tantos anos, atuando na área e tal, né? Atuar, enfim, pra você conseguir. No estágio, não. Você termina e você faz a prova de título todo mundo junto, entendeu? Legal. E aí você consegue seu RQE. Show. Então ficou um pouco mais claro, você tem uma entrada bem ampla, né? Com várias especialidades. Pô, achei muito maneiro a questão. Dermato eu já tinha visto. Entrando, virando alergoimuno, fazendo alergoimuno como um fellow ou alguma coisa depois. Aliás, isso é uma outra diferença, né? Fellow. Fellow pra estágio. Ninguém chama de fellow? Não sei aí te dizer, hein? Lá a gente não chama de fellow, você sabe? Eu acho que o fellow, na realidade, é pós-residência, pós-formação. Mas você pode fazer fellows na pediatria sem fazer uma sub, entendeu? Eu posso fazer um fellow, sei lá, de pediatria do desenvolvimento. Pós-pediatria. Pós-pediatria. Isso é fellow. Isso. E ela fez alergoimuno pós-pediatria. Entendeu? Me fechou! Vou ficar quieta aqui nos próximos 10 minutos. Eu faço a próxima pergunta, deixa. Eu tá alucinado. Show. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Então, 2 ou 3 de PED, né? Isso. Acho que agora todo mundo é 3. Agora todo mundo é 3. Não sei. Eu fiz 2. Eu fiz 2 também. Pois é. A gente foi a última turma de 2. De 2 anos. E aí depois você entrava na subespecialização. Como que funciona essa questão da sub? Como que são os estágios? Onde que vocês rodam? Em quais hospitais vocês rodam? Você falou de adulto, um monte de coisa. Deve ser mundo, né? Uma jornadinha por São Paulo, né? Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá. Como é que funciona isso? Não é muito, não. A gente tem um serviço muito bom lá no HC, mesmo Hospital das Clínicas, da USP. Assim, a grande parte do nosso treinamento é feito basicamente em dois rodízios. Um de ambulatório e um que a gente chama de diagnóstico. Esse diagnóstico é onde a gente faz os testes alérgicos. Tá, boa. Aí eu vou falar de cada um, muita coisa. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro tudo também, né? O que lembrar já tá valendo muito. O ambulatório, então, a gente roda tanto no R1 no R2, depois eu vou falar a carga horária do R1 e do R2. Mas o ambulatório, a gente tem a divisão de... como se fossem subtemas dentro da alergia e da imuno. Então, segunda de manhã, a gente tem o ambulatório de dermatite de contato e de alergia ocupacional. Então, são doenças que são desencadeadas ou agravadas no ambiente de trabalho, e aí pode ser dermatite de contato, pode ser asma, rinite, enfim. Isso é segunda de manhã. Aí, geralmente, às 11 horas, a gente tem uma aulinha também, de algum chefe, ou algum pós-graduando. A gente chama pós-graduação mais aqui mestrado e doutorado. Faz sentido, total. E aí, à tarde, a gente tem um ambulatório de angioedema hereditário, mastocitose e reação de hipersensibilidade a medicamentos. Seja alergia ou reação adversa. Doença tranquila. Mastocitose deve ser um ambulatório delícia. Pensa, nossa, a gente é um ambulatório de referência, muito interessante. Legal. E aí, na terça de manhã, a gente tem um ambulatório de esofagite eosinofílica
de alergia a himenópteros, que é abelha, vespa e formiga. Ah, eu fiz esse ambulatório na Você residência. fez? Olha Fiz. só. Aham. Que específico, legal. A gente chamava muito ambulatório bom. dos insetos. Dos insetos. Daí que você tá? Eu tô no inseto 2 hoje. Desculpa a todo mundo que me informou. Caraca, que vacilo. Ele já é craque em indicar canetas de adrenalina. Né? Pode crer, tinha mesmo. Eu te acompanhava Lembrou, lá, né? os testes. Aham. E tem também a rinite, né? O ambulatório de rinite, terça de manhã. Então tem muito ambulatório, né? E a gente se divide também. Então, essa semana você fica na rinite, essa semana você fica no esofagite eosinofílica. Então, a gente vai rodiziando aí pra ficar mais ou menos igual pra cada um. Terça à tarde, o ambulatório de dermatite atópica e alergia alimentar. Tá. Tem a ver, né? Quarta de manhã, a gente tem um ambulatório de doenças autoinflamatórias. É muito interessante. Autoimunidade. E ambulatório de pediatria. Ele pode ser tanto Geral. de imuno como de alérgico. Tá. Pediátrico. Tá. É dentro da alergia e imunologia. Quarta à tarde, ambulatório de pele. Tem aí, puxando a sardinha, eu faço mestrado em urticária, né? Então, eu fico lá. da Ainda, hora. quem faz o mestrado ou doutorado lá, a gente já continua acompanhando o ambulatório, né? E discute com os residentes. Então, é a parte que eu gosto mesmo. Tem muita coisa de urticária, mas tem outras doenças de pele também. Então, ambulatório de pele e tem o ambulatório de vacina. A gente acompanha alguns eventos adversos. Na quinta de manhã, nossa reunião clínica. Então, é a quinta, 7h40 mais ou menos, tem a parte mais básica. Então, um de nós apresenta um capítulo do AVAS. Nossa E aí, senhora. quando eu entrei nessa especialidade, eu me Socorro. apaixonei pelo AVAS. Meu me demorava. Deus. Ok. Porque eu acho que depois você vê a Ok. aplicação. Ok, Tem, né? tem Respeito, bom, né? tem quem gosta, respeito, tem É, até amigos tá. que gostam. Na verdade, você é a primeira, tá? Tô brincando. Eu acho que depois que eu vi a aplicação, assim, tudo fez muito sentido. Eu achei maravilhoso, assim, estudar mesmo fisiopatologia. E, nossa, agora faz todo sentido. Então, gostei. E aí, a gente apresenta um capítulo do ABAS ou então algum chefe dá alguma aula mais básica de imuno. Legal. Às 9h, um de nós apresenta um caso clínico. E aí, geralmente, é um caso mais desafiador. Ninguém sabe o tema, a gente fica ali discutindo. E aí, querem perguntar o quê? E aí, depois, um dos chefes ou um convidado de fora dá aula sobre o tema. Então, a manhã inteira Legal. só disso aí. Tá. Legal. Toda quinta? Toda quinta. Que da hora. Muito Não, bom. muito maneiro mesmo. Assim, é bem... Uma carga horária grande de aula. De aula, né? Isso que eu tô Aula, reparando, isso E que eu ia chefe pontuar. também, né? A gente Total. apresenta mais o caso clínico e o capítulo do ABAS, mas Mas a aula existe- geralmente é o chefe mesmo que Pô, dá. sensacional. É muito bom. Isso é ao longo de todos os 2 anos? Todos os 2 anos. É uma residência eminentemente, então, ambulatorial. Também. Mas Também. eu vou te contar que também tem um bracinho aí. né? Aguarda aí que vem. Vamos, Segura. Segure as pontas. Temos quanto tempo pra falar tudo? Tempo todo teu, pode falar, Tempo tá todo beleza. todinho. Então, tem também um pezinho lá no hospital, mas assim, basicamente, grande parte é ambulatório. Tá, legal. E aí, onde estávamos na reunião, aí depois à tarde a gente tem um ambulatório de erro inato da imunidade. Tá. Antigas imunodeficiências primárias, pra quem tá ouvindo. primárias, E é mais old Nossa, school. obrigado por explicar, É, eu não sabia. você Eu ia falar, entendeu que nossa, era isso. meu, E não é DP, genética, gente. Eu Não- falo assim, aula, galera, É. ó, galera, IDP é a mesma coisa, eu acho que... É. Me explica esse rolê, por que que uma coisa virou outra e por que que essa coisa é a mesma coisa, e aí? É mais, acho que o estigma quê? fica melhor você falar. É um erro inato da imunidade do que uma imunodeficiência. Ah, porque quando eu penso em erro inato da imunidade, eu penso, sei lá, aquelas coisas de Alienígena, você falar. Não, pô. Erro inato de imunidade. E teve uma... Faz sentido. Calma, Não, é calma, inato do calma. metabolismo. Exato. Coisas olha só, diferentes. Exato. Olha lá. Ele tem um pezinho na pele, não Ele tem pezinho na pele, eu também tô achando. Eu tava pensando em erro Não, inato você de tá pensando metabolismo. em Galera, lisossomo. isso tudo foi uma grande simulação pra você que pensou em erro inato de metabolismo não confundir. É imunidade. E teve um outro motivo pelo qual mudou, é que não todo erro inato, me corrija se eu estiver enganada, mas não todo erro inato de imunidade necessariamente é uma imunodeficiência. Você pode ter outros erros, Sim. pelo menos eles falaram que era uma coisa mais ampla. E Por aí exemplo, abordava... o angioedema hereditário. É. Ele entra com um erro inato da imunidade. Angioedema hereditário, pra quem não sabe, eu peguei um caso disso na residência. Ele tava Tava me aqui contando destilando aqui. um pouco de conhecimento aqui com a Paula. Falei, qual que é aquela que dosagem de C4? Ó, dica pra Aí ela prova. falou, eu falei, angioedema hereditário? Ela falou, angioedema hereditário, muito bem. Muito nos bom, corpos. ela deu uma estrelinha, um biscoitinho e falou, muito bom. Convidei ele pra Bom, trabalhar jovem comigo. escoteiro. A gente É espera isso. começar. É isso, a pediatria assim fofa, John. É, isso. de fato. A Paula tá no perfil. Tá no perfil. Eu não. Tudo Foi bem. o primeiro ano, é isso, tipo, direto. Não, calma. Calma, não, ainda. não. Ih, A gente tá ali calma. a quinta tarde. Ah, É muita Está coisa. desvirtuando a menina. Sexta de manhã, a gente tem um ambulatório de asma grave.
Legal. Sexta tarde, asma leve e tosse. Tosse é um mundo, tá, gente? Tem um ambulatório de tosse. Ambulatório de tosse. Fascinante. Tem Deve ser vaga, bem eu tô legal. 15 anos tossindo. Eu preciso disso. Ah? Não, Vamos brincadeira. atender o John. Não, Pausa. eu investiguei. Já que a gente tá desvirtuando o episódio inteiro, deixa eu só fazer um comentário. Primeiro dia que eu tava aqui na Medway, tá? Primeiro dia que eu vim trabalhar. Não sei se eu te contei essa história, John. O John estava literalmente... Quem tá vendo esse vídeo, eu vou imitar. Então, se você não tá vendo esse vídeo, vai no YouTube e veja. Porque o John passa Não assim. sei se quero. Assim. Meu Deus. Esse é o John no meio do negócio. Tem que fazer. E aí, assim. tem. E aí eu olhei e falei, menina, esse menino tá com uma tosse ruim, Tá né? bem, né? Aí daqui a pouco passa o John de novo, sem tossir dessa vez, com uma xícara de café. Aí daqui a pouco deu 15 minutos, ele passa com outra. Eu sei que no final do dia você tinha tomado umas 7 xícaras de café. E aí eu falei, cara, se isso não é refluxo, eu vou queimar meu CRM. Na moral. Boa, hein? No último episódio da temporada, qual pra vocês? Porque tuberculose não é. Hã? Tuberculose não é. Já não tem 3 anos e meio que esse episódio apareceu. É. Alguma coisa a mais já teria aí. É. E você não tá consumido. Então, vambora. Beleza, vamos descobrir. É refluxo. Claro que é refluxo, É óbvio John. que é refluxo. Óbvio que é refluxo. Endoscopia tá normal, tá, galera? Mas é refluxo. Continuando. Fizemos uma breve revisão de tosse. É isso. Tosse. Tosse. E aí, então, esse é o rodízio de ambulatório. Vamos agora pro rodízio de diagnóstico, né? Tá. Então, também a gente tem a divisão. Segunda de manhã, a gente faz PET teste. PET teste é um teste de contato, um teste de alergia que é mais tardio. Tá. Então, o paciente vai lá, PET, P-A-T-C-H. Oh, boa! Olha ele! Ou Não é teste de PET, contato. é positrons. Não. Bom ponto. Aí, na segunda, a gente cola nas costas do paciente. Ele tem que vir na quarta e na sexta também, pra gente Tá. fazer as leituras, que são, é de leitura tardia. Além disso, a gente faz imunoterapia para ácaro, quem tem rinite, asma, dermatite atópica. A gente faz o que chamam de vacina de alergia, imunoterapia. Tem vaga? Tá precisando? Pô, Vamos o lá, John no hein? de tosse e eu no de imunoterapia. Vambora. Boa. Excelente, super eficaz, tá, pessoal? E aí, na segunda tarde, a gente faz vários testes com medicamentos. Então, a gente faz prick teste intradérmico, de leitura imediata, de leitura tardia. Fazemos teste de provocação, aí geralmente é dividido, assim. Então, a primeira, a segunda do mês é beta-lactâmicos. Depois tem um anti-inflamatório, anafilexia perioperatória. Então, o paciente teve uma anafilaxia durante a cirurgia, né? É muito comum o anestesista ou o cirurgião falar, foi o beta-lactâmico, foi tal coisa. A gente não pode assumir que é alguma coisa, pode ter sido algo que foi dado há algum tempo atrás, então a gente sempre tem que investigar tudo. Tem que vir com a Legal. ficha anestésica e realmente testar tudo. Então, a gente faz esse teste, inclusive o látex é um grande culpado, às vezes, Oh, né? verdade. Um grande suspeito. Legal. Então, a gente faz todos os testes de anafilaxia perioperatória, e aí tem outros também, enfim, a gente faz testes com medicamentos em geral. Na terça de manhã, a gente faz imunoterapia para insetos, para leite também, então a gente faz desensibilização para leite, aquela criança que não chegou à tolerância, e aí tem muita anafilaxia, para melhorar a qualidade de vida dela, às vezes a gente indica também desensibilização. Fazemos testes com alimentos também. E aí, com himenópteros, que são os insetos, a gente faz tanto teste cutâneo, prick, intradérmico, e faz a desensibilização também, que é a imunoterapia. Na terça à tarde, a gente faz teste com alimentos, e aí prick, provocação, e aí a gente faz prick to prick também, vocês sabem a diferença. Prick, geralmente, a gente faz um extrato, e aí você testa o extrato na pele, ou você pode levar o próprio medicamento, o próprio alimento. Então, por exemplo, a pessoa tem alergia a camarão, leva o alimento, a gente faz prick no camarão, prick to prick. Olha só. O pode próprio crer. na Só, não, pele. esse eu nunca tinha E aí, visto, quando a não. gente pega o próprio alimento, a gente chama de Entendi. prick to prick. Olha só que interessante. Você tá dando uma aula aqui de alergimono. Eu tô Alergimono, fascinada. Que é um universo à parte, né? Tem Tô aprendendo, vou botar isso É nas minhas maravilhoso, aulas. assim, a especialidade, eu sou apaixonada mesmo. Na quarta de manhã, a gente tem um treinamento de espirometria, então, prova de função pulmonar. Tá. À tarde, a gente tem vários testes de urticária, então, tem urticária frio, urticária solar, urticária calor, e tem todos esses testes, a gente consegue ver, inclusive, o limiar que desencadeia a temperatura, que desencadeia a urticária ao calor, urticária ao frio, tem a luz visível lá para testar a urticária solar, então tem vários testes de urticária, a gente faz biópsia de pele também, tem esse treinamento, e tem os testes com vacina. Tanto prick, intradérmico, de sensibilização também. O paciente tem anafilaxia com ovo, e aí fez o teste positivo com a vacina de febre amarela. A gente faz desensibilização para poder dar a vacina para ele. Faz Legal. vacina supervisionada também. Na quinta, a gente tem também a nasofibroscopia. Na Aí já sexta, flerta com o otorrino. flerta com a otorrino, Legal. exato. Na sexta, a gente tem infusão de alguns biológicos. Então, Vocês aprendem a fazer nasofibro?
A gente tem esse treinamento, sim. Nossa, Caraca, legal. que legal. Maneiro que tem Eu acho que é um diferencial do serviço. Bacana. Tem uma parte ambulatorial muito importante, acadêmica e tudo, É. e tem a parte de procedimento, Muito de procedimento. exame, de diagnóstico mesmo, né? Que foi. É muito dinâmica Que a legal, especialidade. que assim, legal. eu me encantei por isso também. Tem muitos caminhos pra você seguir depois, né? Nossa, que bacana. E aí, na sexta, a gente tem infusão, então, de alguns monoclonais biológicos. Temos também, deixa eu lembrar, a de sensibilização com penicilina. Então, aquela gestante que já teve anafilaxia, já tem uma relação de alergia, de hipersensibilidade. Tá grávida, veio lá um PDRL positivo. Isso, clássico. E aí, ela clássico, né? Pra ser uma adequadamente tratada. Exatamente. E Legal. aí a gente depende da história também. Então a gente, é uma história muito assim, não tem a ver com alergia, dependendo do caso a gente até provoca. Temos essa coragem. Mas aí tem que ser realmente, tem uns critérios, isso foi padronizado, foi uma ex-aluna que fez, inclusive, o doutorado dela para padronizar isso daí, quando vai pra provocação, quando vai pra desensibilização. Legal. E se tem algum risco ou alguma dúvida, a gente desensibiliza. E ela fica lá algumas horas, a gente faz aos pouquinhos, se tem reação trata a anafilaxia, volta. E no final faz mesmo o Zetacil. Nossa. Tem também na sexta, o que mais? Não, Acho tá que era tranquilo, deixa eu já até deu te falar, uma coisa que me chocou um pouco na época da residência da clínica, quando eu passei no ambulatório de alergia imuno, é que nessa parte do diagnóstico, não é o diagnóstico e o ambulatório, né? Na parte de diagnóstico tem todo um suporte de vida lá. Do tipo, Sim, tem tudo certinho, tudo. assim. Falei, caramba. Imagina, Nossa. você tá fazendo um É só pra prick to prick, contextualizar, esfrega um camarão e a criança já peguei choca. vários. Hein, já. Vários, né? Já, assim, então, a Fazer partir um do voluminho momento... lá pra galera. Imagina. Tá tudo no esquema. A enfermagem é muito boa, muito bem A partir feita. do momento que você vai fazer, sei lá, você aluga uma sala para fazer um consultório, se você vai fazer um prick teste para aerolégio, uma pessoa que tem rinite, você vai fazer um prick, você precisa ter um ambulatório com suporte. Tem que ter adrenalina. Olha Caso só. a pessoa tenha anafilaxia, seu consultório consegue tratar, então só assim você faz qualquer teste de alergia. Nossa, que interessante. É mega ampla, né? Eu não tinha essa Mega visão. amplo, pois é. Engraçado. Olha, pra quem não sabe, eu falei no início desse episódio, eu sou pediatra. E eu tinha uma impressão, um dos motivos pelos quais eu nunca considerei fazer alergia imuno, eu acho, é que era muito ambulatorial. E eu falava, não é muito minha pegada, eu não tenho muita paciência pra estar ali no ambulatório todo dia. Eu gosto de pegada hospitalar. Mas tem essa possibilidade também, aparentemente. Tem sim. Eu quiser fiquei muito seguir feliz, na verdade, com o convite de vocês para divulgar essa especialidade também. Porque eu acho que é muito pouco conhecida e quando alguém conhece alguma coisa, assim, alguma parte, sabe? Total. Assim, eu tive contato com alergia, eu tive contato com imuno. Acaba sendo uma GO da vida, né? São duas em uma, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer. A GO, a gente vê com frequência alguém... exatamente esse é o paralelo que eu ia fazer. Eu gosto mais da G, eu gosto mais da O. Sim. Alergo imuno. Dá pra você fazer só uma... Dá pra você ser imunológico. Acho que alergo só talvez seja mais possível, ou não, me desmistifique. Dá pra ser só imuno, ou é muito raro, como é que é? Eu acho que depende de Qual que é a onde diferença? você tá. Da alergia pra imunologia? Bom ponto. Boa, assim, na alergia a gente vê mais as doenças alérgicas, né? Tá. E na imunologia, as doenças da imunidade. Então, geralmente, os erros inatos da imunidade, infecção de repetição, geralmente a queixa principal do consultório é essa, né? Acho que a gente... tá muito doente, ou eu pego muita doença, é mais imunidade, assim. A gente pode fazer talvez um feijão com arroz de cada uma. Na alergo, muita rinite, dermatite atópica e asma. Mais ou menos esses ambulatórios que eu falei, né? Dermatite de contato chega muito no consultório. Entendi. E Urticária entra um pouco aí também, apesar de ser justo. mais uma autoimunidade do que uma alergia. Na imuno, a gente vê mais, assim, a gama, né? Assim, infecção de repetição. Tem os skids da vida, é mais raro, né? Tem doenças muito mais raras, né? Explica um pouco o que é isso que eu acabei de saber. É imunodeficiência combinada grave. Tá. Então, geralmente, aí o paciente tem que ter um defeito na imunidade celular, e é muito grave. É uma emergência imunológica, na verdade, uma vez você faz o diagnóstico. A gente tem pegado mais no consultório por conta do TREC e o CREC do teste do pezinho. Justo. Pra quem não sabe, o TREC e o CREC são exames aí que a gente dosa no teste do pezinho. Exato. E a gente vai ter a inclusão do TREC e o CREC no teste do pezinho ampliado via SUS. Etapa 4 ou 3 de inclusão. Agora eu galinhei. Mas eu vou chegar. Já foi aprovado. Já foi aprovado, não vai entrar nesse ano. A gente tem aí as etapas, né? Entrotóxo. Aí na etapa 2 entra um monte de erinato do metabolismo. Na etapa 3, lisossômicas. Na 4, erinato da imunidade. E na 5,
Atrofia muscular espinhal. Arrasou, brilhou. Prestigiou. Nossa! Mas isso é ao longo dos próximos anos. A gente ainda está na etapa 1 de inclusão, que é a toxoplasmose congênita. Mas, se o paciente quiser fazer particular, ele já consegue fazer o TREC e o CREC. Boa. Então, chega aí, às vezes, esse paciente com uma dúvida, acho que tem diagnóstico, enfim, aí vai para investigar. Então, geralmente, a queixa principal no consultório é esse, né? É infecção de repetição, a imunidade. Eu imaginava que a imunologia era isso, pra quem não tá ouvindo no áudio, estou fazendo um círculo grande. E a alergo era uma parte da imunologia menorzinho, um círculo dentro do círculo, menorzinho. Boa. Boa. Depende de como você interpreta, assim, o sistema imune é um só, né? Acaba que... Se você interpretar certo, você não escreveria exatamente isso. É isso. Entendi. Ficou claro. Boa. Obrigado, Paula. Legal. Eu queria fazer uma pergunta. Posso? Foi o R2 já? Não, a gente falou não, basicamente do rodízio de ambulatório e do rodízio de diagnóstico, Show. né? Agora vamos pra divisão aí do R1 Só uma e R2. pergunta. Vocês se dividem... tenho 16 pessoas, 8 vão rodar diagnóstico, 8 vão rodar ambulatório. É isso? Depende de quantas pessoas entraram, né? Se cobriu todas as vagas ou não. Às vezes falso? Sobra falta? Às vezes sim. Olha só. E é por isso que estamos divulgando aqui as especialidades. Estamos divulgando. Legal. E aí, então, depende, mas assim, a gente precisa de tantas pessoas no ambulatório, porque o movimento é muito grande mesmo, não tem nem hora para acabar. Às vezes a hora de almoço até, né, fica mais complicada. E o diagnóstico também, o volume de teste é muito grande. Então, a gente vê muito do serviço que tem para fazer. Então, assim, a gente tem mais pessoas hoje no diagnóstico. E aí, a gente precisa de tantas no PET, porque no mesmo turno tem muita coisa acontecendo. Você viu que no mesmo turno tem vários ambulatórios. E no mesmo turno tem vários testes acontecendo. Então, a gente bota X pessoas no PET, X pessoas vão fazer aqui outra coisa, essas vão fazer esse teste de provocação. E às vezes tem interconsulta também, esqueci de falar. Quem tá no diagnóstico vê as interconsultas pelo hospital. Perfeito. Então, aí, gente, checou aqui uma interconsulta de alguma especialidade, a pessoa vai lá ver. Caramba. Às vezes vai sozinha. Só no HC? Ou interconsulta no ICR? Não. Interconsulta no ICOL, no ICESP, tem sim. Tem em outros lugares, a gente vai no ICESP, Caraca. vai em outros lugares também. Caraca. Mandadinha. Ok. Então, no R1, como Tá. que a gente se divide? A gente roda no ambulatório, diagnóstico, na Gama, que é basicamente hospital dia, você acompanha os pacientes com infusão de imunoglobulina. Legal. Então, a gente acompanha não só a infusão em si, se vai fazer pré-medicação com a velocidade que a gente vai infundir, se tem alguma reação, como que trata, mas também a gente faz o acompanhamento daqueles pacientes que estão lá agendados. Então, intercorrências, teve alguma infecção, como é que tá, se precisa fazer alguma coisa. E a gente roda também, tem algum que eu tô esquecendo. Então, ambulatório, diagnóstico, Gama e enfermaria. Isso que eu ia fazer essa pergunta, hein? Você ia me Maria, salvar. tem paciente Tem internado? paciente Como é que é? internado também. Então, tem enfermaria também. A gente Só roda de alergoimuno? Só de alergoimuno. Quantos Nossa, pacientes, que irado. quantos leitos vocês têm lá? Olha, isso aí eu acho que mudou um pouco, porque eu sou a turma da pandemia, né? Justo. Então, a gente tinha mais leitos. Durante a pandemia, assim, 15 dias depois que eu entrei, veio a pandemia, a gente reduziu muito a quantidade de leitos. A gente ficou, assim, com 2 a 3 leitos, bem pouco. E eu não sei como tá agora, mas eu acho que já aumentou um pouquinho. Tá? Legal. Então, talvez até mude aí pro ano que vem, enfim. Então, a gente tem alguns leitos, tá? Legal. E tem também essas interconsultas que acaba Sim. agregando mais essa experiência com o hospital, né? Com internado mesmo. Então, R1 é isso. Ambulatório, diagnóstico, enfermaria e Gama, tá? No R2, ambulatório também, diagnóstico. A gente tem um rodízio de laboratório, que a gente vê de fato como é feito alguns testes. Então, o monocápio já é específico, imunofenotipagem, pra gente dar o diagnóstico mesmo de alguns erros natos. Tem alguns mais específicos. Então, é muito legal esse estágio também. A gente tem o eletivo, que é opcional, né? Você faz onde você quiser. Tem convênio com alguns outros lugares, se você quiser fazer fora. Tem muita gente que sai do país, vai para algum serviço de alergoimuno fora, muito bacana. Bom. E a gente tem um ambulatório que é dividido entre CRI, que a gente vê lá as vacinas, e o ambulatório de viajantes, e o Instituto da Criança, que é... CRI, Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Olha só! A gente estudou para esse podcast, claramente. Nossa, muito bom! Que eu dou aula de preventiva também, né, gente? Tinha que saber, né? Ia ficar feio se não soubesse. Ia ficar meio pesado. E a gente roda também no Instituto da Criança, que é a parte de alergia e imunologia pediátrica. Legal. Calma. Então, tudo que a gente falou até agora, a maior parte é adulto?
A maior parte é Só adulto. botar porcentagem. Sim, a maior parte é adulto. A gente tem um Olha ambulatório só. de pediatria. Eu falei, não foi? Falou. Um ambulatório de pediatria, que tem a pediatria. Nos testes também. A gente tem muita criança, por exemplo, nas vacinas, na parte de vacina. Sentido. Tem muita criança na parte de alimento também. Então, na terça-feira ali de sensibilização, terapia para leite, geralmente a grande maioria é criança. Sentido. Testes com alimentos em geral, a grande maioria é criança também. Então, tem muito contato com criança, mas ambulatório dia a dia é mais adulto. Olha só. Que legal. Caramba, que loucura. Eu faria. Tá vendo? Tá vendo, Mas gente? na realidade, Faria. acho que é a primeira vez que a gente concorda em uma especialidade. Faria. Tô muito Não, feliz. antes. Consegui vender meu peixe, pessoal. Antes de definir se eu faria ou não. Qual é o perfil, e aí você pode falar o seu perfil, de alguém que gostaria de alergimono? O que precisa? Quais são os pré-requisitos que a pessoa tem que ter pra gostar? Nossa, pergunta maravilhosa. Eu gostei muito. Primeiro, eu vou explicar, assim, mais ou menos o que a gente pode fazer depois que termina. Quais são os caminhos que a gente tem pra seguir. Eu acho que muita gente pode se encaixar no perfil. Legal. Venham pra Alergimono. Perfil ganha bem, trabalha pouco e vive de herança. Gostei. Nossa! Mas, Mas, então, se você gosta de ambulatório, excelente. tá. Se você gosta de procedimento, então tem muito procedimento, você vê que até biópsia a gente faz, né? Então, tem muito teste alérgico, então que eu gosto daquela parte de meter a mão na massa mesmo. E também acaba que é uma renda extra também, né? Você consegue fazer testes, acho que o procedimento agrega muito para uma especialidade ambulatorial. Se você gosta de hospital, também tem, porque a gente tem centros, assim, em hospital, então tem um centro aqui mesmo de doenças raras da imunidade, e a gente tem pacientes internados, leitos de alergoimuno mesmo. Você pode internar um paciente para fazer um teste de provocação, para fazer alguma investigação, mas paciente seu que teve anaflaxia perioperatória, você vai interna ali para fazer esses testes, ou vai a alguma clínica que tenha suporte e consiga fazer isso. Que mais? Um paciente com erro da imunidade, você vai indicar um transplante de medula óssea, você acompanha ali aquele paciente no hospital, dependendo da indicação. Tem também um Steven Johnson, um NET, que internou na UTI, você fica acompanhando aquele paciente na UTI também. Então, nossa, eu gosto de UTI, pode fazer alergimono também. Nossa, tem esses serviços também. Um dos quadros mais bizarros. Gente, eu tenho muita lembrança de quadros de alergimono. Eu peguei um DRESS uma vez internado na UTI. Aí eu já não lembro o que a sigla inteira quer dizer. Mas ele foi na farmacodermia e tal. Sim. E, caraca, ficou 2-3 meses internado com a gente. Tempo. Teve muita sequela. E esses pacientes me marcam muito. O paciente com farmacodermia da dermato ou da alergimono? É muita interface. Olha só. Ah, gostei da tua resposta. É uma interface. Como a rinite, né? É uma interface com o otorrino, mas claro que a parte se precisa operar, o otorrino vai operar, se precisa fazer uma imunoterapia, aí o alérgico vai fazer. Asma, às vezes é uma interface com a pneumo, e aí acaba que o alergimono também pode indicar uma imunoterapia. Então a gente acompanha, às vezes acompanha em conjunto, às vezes acompanha sozinho mesmo. Doenças de pele, no geral, acho que tem essa interface com a dermato também. Tá? Bacana. Boa. Mas voltando, acho que, então. Desculpa só interromper, acho que a investigação mesmo, qual foi o culpado? Acompanhar aquele paciente e tratar, é a interface, mas acho que no final das contas você, deixa eu ver aqui qual foi o culpado, talvez o alergo, né? Justo. Vai lá depois. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu, como médico, tô aqui no meu consultório, não sou, enfim, nem dermato, nem alergo. Quando eu mando pra cá e quando eu mando pra cá? Então. Qual é o tipo de perfil desses pacientes que vocês precisam receber para gerar a investigação? Qual que é? Não, eu acho que se tem uma suspeita de farmacodermia, pode mandar pro alergo, com certeza. Porque a gente vai investigar. E depois que não dá para investigar logo de cara, mas assim que melhorar, que você tratar aquela reação, a gente consegue chegar no culpado. Nem sempre é mais difícil chegar, mas às vezes a gente consegue chegar. E chegar no culpado é muito bom, porque às vezes a gente tem um paciente que tá usando muita coisa e aí ele vai ficar muito restrito. Se a gente é muito fácil dizer, para de usar tudo, né? Não, mas a gente precisa saber qual foi o culpado e excluir só aquilo ali ou que tiver relacionado, né? Legal. Então, uma vez que teve, acho que é super importante mudar pro alergo, sim. Pelo menos para saber a origem do negócio. Pra saber a origem do negócio, com certeza. Da hora. Voltando então, qual o perfil da pessoa para ser? Você falou do que gosta de ambulatório, é uma boa, mas também tem todo o resto, tem muito caminho para seguir. Muito. Vou dar um palpite. Gosta de fisiopatologia. Exato. Nossa, isso é incrível. Tem que gostar de sentar a bunda e estudar um livro teórico com... E faz todo sentido. Eu acho que pra você ser um bom alergoimuno, você tem que saber a fisiopatologia. Porque vem um paciente, por exemplo, com urtica, né? Tá com urticária lá. E aí você tem que entender que aquele mecanismo ali, eu tô falando aqui num contexto de uma anaflaxia, de uma alergia, tá? Não urticária doença, mas teve uma urticária ali depois que tomou amoxicilina ou depois que comeu um camarão.
você tem que olhar e pensar, isso aí já é imediato. Teve uma sensibilização, tem alguma coisa, foi imediato, então o que você entrou em contato ali em tantas horas antes, e a pessoa vai dizer, mas foi o amendoim que eu comia 3 dias atrás. Não foi o amendoim que você comeu há 3 dias atrás, eu tô falando de mecanismo imediato. Chega um paciente com DRESS, e aí você vai olhar aquela lesão, não é urtica, e às vezes a gente tem esses encaminhamentos, né? Tá com urticária, ou tá com Steven Jones, quando você vai vendo urticária. E é uma lesão que você vai olhar, a urtica é uma lesão elementar, né? E o DRESS geralmente é um exantema, enfim, às vezes pode escamar. Então você olhou, o paciente tá com DRESS, preencheu o critério, e aí você vai dizer, o que você estava usando há tanto tempo atrás? Isso não foi imediato. Há quanto tempo você está usando essa medicação? Geralmente a medicação, às vezes eu já recebi paciente com DRESS assim, foi um peixe que eu comi, enfim. Então você olha para aquilo ali, você vê o mecanismo daquilo e como que eu vou fazer essa investigação? Então provavelmente o paciente com DRESS a gente vai usar o corticoide em um longo período e aí ele tem que melhorar, a gente não quer que reative. Uma vez que ele melhore daquilo ali, eu tenho que esperar um mês da suspensão do corticoide para não interferir no meu teste e aí eu vou fazer talvez um teste de contato com aquela droga, eu tenho que manipular, enfim, padronizado, para eu investigar qual foi a droga culpada. Então, você olhar a doença, você entende todo o mecanismo, a fisiopatologia, e o teste que você vai fazer é totalmente diferente. O PET é uma leitura tardia. Não adianta, às vezes eu recebo paciente também que faz um PET com leitura, assim, de 48 horas. Não, a gente tem que fazer a leitura ali até 96 horas. Porque quando é alérgico, principalmente, vai ativar depois. E aí eu tô pensando aqui, imunidade celular, é tardio mesmo. Então a fisiopatologia faz todo sentido. É aquela coisa que o paciente tá falando e você tá pensando, o que aconteceu foi isso aqui. E a desensibilização também, né? O que eu tô fazendo? Eu tô aumentando o limiar daquele paciente para ele entrar em contato com aquilo e não reagir mais. É uma indução de tolerância. Então, assim, acho que você gostar da fisiopatologia é sua especialidade, porque você vê aquilo na prática mesmo. Que da hora. Ô, John, você tá sentindo mesmo que eu? Eu quero fazer ela rimuna. Sua lente saiu. Muda a câmera. Filma aqui a nossa convidada. Porque o John tá sem olho. Ele chorou, gente. Vocês não viram. Ele chorou de emoção. Mas bota ali na Paula só pra eu arrumar minha lente aqui. Pode botar em mim. Não, mas de verdade. Achei incrível isso. E em termos de perfil de paciente, tem alguma coisa no sentido de... Eu ouvi isso muito na PET. Eu não gosto de paciente tão grave. Eu vou para um lugar X. Eu gosto de paciente grave. Eu vou fazer tal especialidade, cardio, UTI, etc. Existe isso pra... acho que eu não respondi sua pergunta antes. Você perguntou, assim, a questão de dar pra seguir uma ou outra, né? Assim, é verdade. Nossa, eu perguntei é verdade. Boa lembrança. Ih, gente, a gente tá falante hoje. Respondendo, então, a pergunta anterior, que a gente tava falando se dá pra seguir só alergia Boa. Ou dá pra seguir só imunologia. A gente pulou isso aqui, mas volta aí. Voltamos. Dá, acho que principalmente aqui em São Paulo, te dá um conforto maior Tem gente que faz só alergia, tem gente que faz só imuno. Talvez se você for pra uma região que não tenha tanto especialista, acho que vai acabar chegando na sua mão e depois você pode encaminhar, né? Eu não faço essa parte e tudo mais, vai pra uma outra pessoa. Mas normalmente as pessoas ficam mais na alergia ou mais na imuno. E tem gente que faz os dois. Eu gosto dos dois, amo os dois, então eu faço os dois. Mas dá pra você ficar mais específico em uma ou outra. Beleza. E o perfil de paciente? Perfil de paciente, assim, tem de tudo. Tem tanto aquele paciente que vem, a criança, que a mãe vem, nossa, fica muito doente, tem algum problema aí, a imunidade dele. Eu quero aumentar a imunidade dele, né? Todo mundo quer aumentar a imunidade, clássico. Vem muito isso no consultório? Vem. Tem nada. A imunidade tem nada. Infecção viral de repetição. 8 a 12 por ano. Maravilhoso, ganhando peso, se desenvolvendo bem. Nenhum sinal de alerta. Perfeito. Que não é critério diagnóstico, mas chama a nossa atenção, o paciente tá ótimo. E aí você vai mais conversar e tudo mais. Ou, de fato, aquela pessoa que teve uma infecção grave na vida. Você fica, nossa, foi um bicho ruim, foi alguma coisa. Ou realmente tem algo, mas já é um sinal de alerta, uma única, mas muito grave, investiga, né? Ele faz a investigação para depois você dar o diagnóstico final. Tem muito no ambulatório, rinite, urticária, dermatite de contato, dermatite atópica, eczemas, né? Eczema no geral. Alergia alimentar, de vez em quando chega. Chega muito também paciente, assim, com intolerância, achando que é alergia, essa confusão, né? E às vezes tem que alimentar. Exato. Tem as farmacodermias também, acho que o perfil do paciente é mais ou menos esse, mas de vez em quando chegam uns graves, assim. Dermatite atópica bem grave, que, nossa, eu tô há 10 anos, não sei mais o que eu faço, não resolve. E aí você vai, enfim, tratar no início. Saquei. Muito bom. Muito bom. Tem de tudo, né? Achei pouco. Acho legal. Que tem de tudo mesmo. Muito... E acho que depois que a gente vê
quão amplo dá pra entender um pouco por que dá pra chegar por clínica médica, por pediatria, né? Com De certeza. fato, agrega tudo. E assim, Bom ponto. muitas pessoas perguntam, mas você fez pediatria, você atende adulto? Como assim? Mas esses 2 anos dão uma base muito boa pra gente, assim. Legal. Vou falar do serviço que eu fiz, né? Lá no HC, a gente sai com uma mão muito boa. Hoje eu me sinto segura, assim, pra atender um adulto, pra atender idoso. E clássico, né? Idoso com prurido, né? Coceira na pele, clássico. Nossa, alergia, nem tudo que coça alergia, mas a gente quer. E aí, então, hoje eu fico muito tranquila, assim, pela base que a gente tem lá, entendeu? Mesmo não tendo feito clínica médica. E acredito que quem fez clínica médica, minhas amigas, algumas fizeram clínica médica e fizeram a residência mesmo. E aí, hoje, elas ficam tranquilas também de atender uma alergia alimentar, bebezinho. Que maneiro. Uma coisa que chega muito também no consultório, inclusive para elas que fizeram clínica médica, é de tubo funcional. Bebezinho lá, 4 meses, 2 meses. Um refluxo fisiológico, uma disquesia, tem a PLV, coisa, porque chora muito, porque é muito irritado. Uhum. Então, assim, aí vai investigar, conversar mais que tudo, né? Então, chega muito. Eu acho que a gente tem esse treinamento pra ficar seguro, pra atender de tudo. E alergia imuno vai do início ao fim da vida, né? Então... É um bom caminho para uma pediatra que quer inovar um pouco. Ao invés de cometer uma loucura e ir para neuroadulto, poderia ter pego o alergia. Não é, eu acho. Ou faltou a gente se encontrar no meio do caminho. Gente, vem, a humilhação vem. Não sei por que eu trouxe eu tô isso, pensando mas... nisso foi agora. um exemplo de uma foi conhecida só uma minha. coisa que você pensou, né? Hipotético, né? Bem tranquilo. Que destreza. Vamos falar um pouquinho de mercado? Vamos, eu queria falar exatamente disso quando... Eu achei muito legal o que você falou, primeira coisa, que você atende bem adulto, que, tipo, tá tranquilo. E aí, eu queria saber disso, puxando o gancho do John, no Rio, eu tinha a impressão de uma saturação de mercado, da parte de alergia imuno, da pediatria especificamente. Não é o que eu tô entendendo por aqui, e queremos saber também. Me conta aí sua visão. Você tem mais alguma pergunta específica? Tenho. Fala aí. Acho que é um podcast, dá pra fazer uma por vez, né? Tô zoando. Eu tô só de sacanagem com a Joana hoje o dia inteiro no escritório também. Mas a pergunta que eu ia fazer é se tem campo, se tem paciente o suficiente, porque tem tanta interface, são doenças que a gente vê com uma certa prevalência, mas não vê numa altíssima prevalência no consultório em geral. Talvez eu esteja com uma visão, um viés de experiência mesmo, né? Sim, do pouco contato, e de clínica médica também, que eu não tenho o universo da pediatria. Exato. Eu acho que é muito da falta de divulgação, primeiro, desculpa. Responde essas 15 perguntas que fez aí. Acho que a questão da quantidade de paciente talvez seja... muita gente não vai por não saber, por não conhecer. Mas uma vez que conhece, nossa, era pra eu ter vindo mesmo. Então, uma rinite, geralmente, talvez você acompanhe com otorrina, mas nossa, a imunoterapia, a eficácia é muito boa e é o único tratamento que pode mudar a doença. Então, fica ali só no controle, né? E a imunoterapia realmente pode mudar a doença. Fazendo já propaganda, vamos fazer imunoterapia. Só explica pra galera, porque existe a imunoterapia, ela popularizou o termo na onco, com os imunoterápicos. Ah, tá bom. Entendeu? O que é a imunoterapia da alergoimuno? Tá bom. As pessoas conhecem como vacina de alergia, né? Então, é um tratamento direcionado. Primeiro, por exemplo, vou pegar aqui agora a pessoa que tem rinite. Então, a gente vai investigar os aeroalérgenos, que às vezes tem gente que vem investigando alimento, não faz sentido. É uma pessoa que tem rinite e é aeroalérgeno, tá? E olha só, mas eu tenho um imuno na minha frente. Ai, que saudade. E aí, a gente vai fazer, então, um prick teste, um IgE específico, para ver exatamente o que a pessoa tem a sensibilização. E aí, diferença também, né? O exame mostra pra gente a sensibilização. A gente precisa ver isso, a correlação na clínica, né? Então, por exemplo, você tem uma rinite, vem aqui e fala... pioro muito com gato, não pioro com cachorro e pioro muito com poeira. A gente vai testar essa poeira. Qual ácaro que você tem, alergia, enfim, se o pólen tem a ver. Aqui em São Paulo não muito, mas no sul tem muito. Você quer falar alguma coisa? Por que você falou de gato e poeira, que é exatamente o que eu sou hiperalérgica. Eu faço asma com gato. É mesmo? Nossa! Odeio, amo gato. Queria muito ter, mas eu sou candidata. Me põe na Olha só. Terça-feira, né? Segunda. Segunda-feira, estarei lá. Combinado. Então, a gente vai testar, ver a sensibilização e a aplicação. Então, aí você tem muito essa questão com o gato, mas não com o cachorro. E vem lá a sensibilização a cachorro.
mas você já me disse que não é importante. Então, eu não vou tratar o exame, né? Vou tratar o Uhum. paciente. Então, a gente vai ver a sensibilização, vai ver a aplicação disso, o que é que você tem, e a gente faz o tratamento direcionado. Então, eu pego exatamente o alérgeno lá que ela tem, o extrato, é o ácaro, é qual ácaro? É DPT, é blômia, faço esse extrato, a vacina, e aí eu vou dar quantidades mínimas. Então, tem um protocolo lá, um exemplo. Um dos protocolos, você começa essa vacina com 1 para 10 mil, bem diluído. O paciente vai, o médico examina antes, toma a vacina, fica 30 minutos em observação, porque a gente tá pensando na anafilaxia e já é mediado, vocês já aprenderam. Uhum. E aí, depois examina também 30 minutos depois, libera. Toda semana ele vai e a gente vai aumentando essa dose gradativamente até chegar na dose de manutenção, que aí a gente faz essa vacina mensal. O tratamento dura no mínimo 3 anos, 3 a 5 anos, que é pra fazer essa modulação do sistema imune. Eu já tive um paciente que fez 1 ano, melhorou demais. A gente começa aí a ver uns 5 meses, começa a fazer efeito, vê uma resposta e aí abandona. E a gente não tem essa resposta duradoura. Pra ter, precisa realmente fazer os 3 anos. Então, o que é que a gente fez? A gente deu doses mínimas, foi aumentando o limiar desse paciente. A gente aumenta aí a IgG4, o paciente vai diminuindo essa questão da sensibilização. Ele entra em contato com aquilo e ele não reage mais. Entendeu? Então, a eficácia aí é muito boa. E o paciente tem uma resposta. É o único tratamento que pode mudar a doença. Olha só. Legal. Que Imunoterapia na Alergo Imuno. Com vocês, galera. Com vocês. Exato. E aí, a gente faz também para inseto, faz também para leite, por exemplo, para alguns alimentos. Você começa bem diluído, vai aos pouquinhos para induzir as tolerâncias. E isso é uma das possibilidades de mercado que a gente está conversando. Né? Tem uma das possibilidades de mercado, Legal. exatamente. Boa. Muito dinâmico. Bacana. Aí eu respondi a sua, né? Então, você Boa. vê que tem muitos pacientes. Então, às vezes, o paciente com dermatite vai, talvez, pro dermato. Um paciente com otorrino, talvez, o paciente com rinite, talvez a protorrina. Mas se tivesse, talvez, essa divulgação, iria também procurar o alérgico. Então, acho que tem muita gente que procura, sim, mas acho que tem mais paciente ainda que precisa chegar. E por isso que eu acho importante essa divulgação aqui. Dentro da medicina, a gente não conhece muita especialidade mesmo. Você vê que é muito ampla, né? E aí, falando de mercado, eu não sei como tá o Rio, eu realmente não consigo te dizer. Mas, assim, aqui em São Paulo, terminei, e aí eu falo também do meu serviço. Poxa, não se preparou pro podcast, não viu o mercado do Rio de Você Janeiro. não viu, não entendi. Poxa. Gente, nem tudo roda. Você escolher mais seus convidados, escolher melhor. Pois é, não, mas peraí. Você tem a experiência em São Paulo e você estava comentando que você tem amigas que... Isso, é aí vou que eu quero saber, vou falar. voltaram pro Nordeste, não foi? Exato, da experiência Bacana. que eu tenho, minhas amigas maravilhosas, que a gente, minha turma foram 6 pessoas. E aí foram 4 nordestinos, daí você Olha tira, isso. né? Todo mundo saiu de suas casas, veio pra cá, a gente foi a nossa família aqui, né? A família uma da outra, então a gente se aproximou muito e depois todas voltaram pros seus estados e eu fiquei só aqui. E aí elas estão muito bem lá, estão muito felizes também, tenho amigas que já estão em universidade, como preceptoras, estão no consultório particular, fazendo os testes também. E foi, assim, acho que o início é mais difícil, principalmente se você for pro convênio e pra fazer seu nome, pra divulgar isso também, quando procurar o alérgico, quando procurar o imuno. E aí, uma vez que você tá, assim, tem essa divulgação e engata mesmo, talvez a particular comece a fazer os testes, acho que um fala pro outro, não, você tem alergia a leite, tem uma menina que faz o teste, aí começa a divulgar isso aí. Hoje elas estão muito bem, a gente terminou em 2022, né? Então, hoje tá todo mundo muito feliz, satisfeito lá nos seus lugares. E aqui também, assim, pra mim especificamente, terminei, as portas se abriram, assim, ótimas oportunidades, tanto em hospital como em clínica. E também quem gosta da área acadêmica. Eu acabei indo pra tudo, né? Porque eu gosto. E depois você vai... depois você vai selecionando melhor, mas acho que de cara é bom você ter experiência, ver o que você gosta e depois vai selecionando, né? Bacana. Legal. Uma pergunta, você entende que o paciente, tem algumas especialidades que o paciente ele chega por referenciamento de um colega. Sim. Tem umas que é a porta aberta ali, direto, o paciente procura, pela internet procura. Você vê que na Alergo Imuno, a galera vem mais por recomendação de um médico, de um otorrino, de um dermato, de um anestésio para investigação, ou o paciente vem agora muito por demanda espontânea? Consegue meio que precisar isso pra gente? Nossa, é bem dividido. Eu recebo muitas duas coisas. Às vezes eu recebo de otorrino com carta, assim, pra fazer imunoterapia mesmo, um paciente que tem rinite, às vezes do pneumo também vem. Chega muito do clínico também, assim, uma farmacodermia e manda pro alergo pra investigar. E recebo muito porta aberta também. E às vezes, assim, aquele paciente que já rodou muito, principalmente de prurido crônico, tosse crônica, dermatite atópica, e aí já foi muita gente, e aí chega de cara pra vocês. Bacana. E money? Money. Depende muito, assim, acho que no início é um pouco mais difícil, como eu falei, principalmente se você for pro convênio, né? Pensando principalmente no início, assim, acabei de me formar como alergo imuno, que faixa que eu posso estar esperando ganhar, tirar, ou individual,
tem uma outra dúvida que eu queria saber. Dá pra largar plantão logo? Aí dá Dá. pra largar plantão, dá pra você ficar na Alergo Imuno. Se você for pra um lugar que atenda convênio, a grande vantagem do início é porque geralmente vem muito paciente pra você, né? Aham. E aí você começa a fazer seu nome e depois migra. Justo. Ou se você quiser fazer de cara já o particular, talvez seja bem mais difícil, né? Até Aham. você A conseguir se vantagem, né? estabilizar. Ou, assim, talvez você possa fazer as duas coisas também. Tal de eu atendo convênio ou atender as duas coisas. Então, o início eu acho que é mais difícil pra você conseguir um volume de paciente, Tá. né? Mas uma vez que você já começa a ter esse volume, tem alguma clínica também que traz paciente pra você, você fica bem confortável, assim, pra... Entendi. Depende de quanto convênio, cada convênio paga um valor, né? Se a clínica que você tá, você aluga, ou se você é uma porcentagem, né? E tem a grande questão da Alergo Imuno, que eu acho que é muito bom, são os testes, né? Então, você tem muito teste pra fazer e cada teste é um valor, né? Então, você pede um prick teste pra aerolégeno, um prick teste pra alimento, prick teste pra medicamento, teste cutâneo, né? Pra medicamento, que dá pra fazer intradérmico também, teste de provocação pra alimento, pra medicamento. Aham. Então, a imunoterapia também é um valor à parte. Você pode fazer imunoterapia, tem a sublingual, tem a subcutânea. Então, depende do que você... Tem muita coisa pra fazer. E isso, no geral, esses procedimentos, esses exames, você faz no seu consultório? Ou você prescreve e ele consegue fazer isso, por exemplo, numa rede de laboratórios? Como é que é? Tem as duas coisas. Tá. Ou você faz num consultório e aí tem clínica que faz isso, ou você tem independente, você compra, tem como você comprar o extrato, comprar as coisas, você fazer Bacana. independentemente. Aham. Ou você está em uma clínica grande de alergia que tem essas coisas, você pede dentro da clínica, né? Bacana. E Legal. você mesmo pode fazer, ou algum colega seu. Tem um esquema, assim, legal de plantão de alergia. Então, essas clínicas... É como se fosse um rodízio do diagnóstico, mas aí tem clínica que tem plantão de alergia. Você fica lá acompanhando os testes, Aham. provocação, infusão de Nossa, que imunobiológico, legal. e aí tem imunobiológico da neuro, da Banco de reumato. sangue lá da Hemato. você A gente fica lá, é um plantão da alergo, sabe? Bacana. Então tem essa possibilidade também, tem clínica que tem isso. E aí é muito interessante. Qual foi a sua pergunta? How much? Voltando. Money! Ah, tá bom. How much? Então, Faixa. tem o valor do plantão, se você tiver essa questão do plantão, tem o valor do convênio. Então, assim, tem convênio que vai te pagar aí, sei lá, menos de R$100. Tem convênio que paga um pouco mais. Aham. Depende, por exemplo, como eu tive essa vivência no hospital, já tem convênio que até numa visita na UTI já chega a pagar mais de 300, depende. Aham. Mas normalmente é um pouco menos, né? Convênio paga menos, mas você pode já começar de cara a sua consulta particular e se você quiser começar com particular, você fica tranquilo, assim, por uns R$450, R$500 aqui em São Paulo, começar uma consulta particular, assim, acho que dá pra ser. Ok. Se você Legal. tiver uma boa formação e tudo mais, né? Lógico. Esse plantão de imunobiológico, quanto que paga mais ou menos? É a mesma coisa que o Geraldi? Paga mais ou menos hoje uma média aí de uns R$650 Por 12? por 6. Por 6. 6? Ah, tá bom. legal. Tá bom, Tá legal, tá bacana. 1.300 É. aí. Né? Bancada é difícil? Assim, se você tem um bom treinamento, é muito essa questão de quem tá... Eu falo por mim, né? É muito o que a gente fez no diagnóstico, né? Muito isso, a gente tem muita experiência, né? É tipo É um dia na muita residência, coisa. só que remunerado. É isso. muita coisa, a gente acompanha muitos imunobiológicos e aí tem de tudo, assim. Todo dia tem um novo que tá lançando, né? E aí de todas as especialidades também, e aí você tem que estar meio que atento às reações adversas. Tem procedimento que é intradérmico, as imunoterapias todas, então todos os pacientes têm que examinar antes e depois, ficar em observação. Então tem de tudo lá pra você fazer, né? Você não para, assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta inédita nessas 5 temporadas. E lá vem, hein? Uma nova métrica desse Finalmente Residente. Ah, Me formei dia 28 de março, de fevereiro. Probabilidade baixa, média ou alta de eu sair empregado no dia 1º de março em São Paulo. Tem estas. Olha Gostou? só. Eu vou esquecer no próximo Vai, episódio. com certeza. Acho que, gente, o que eu vejo, assim, aí é dica pra vida também. Eu acho que a nossa residência acaba sendo uma vitrine, né? Então, tem muita questão de como você fez essa residência, como foi seu treinamento lá, as relações que você fez lá. Então, se você foi muito bom residente, se você não foi. E aí, a partir daí, vem muito a questão do network, de convite. Então, não pensa só no final. Pensa no caminho, no percurso, né? Perfeito. No dia a dia, você vai construindo sua carreira, né? Perfeito. Então, tudo que você tá fazendo lá, de participar de uma aula, às vezes você acha que é besteira, mas de dar sua opinião em um caso clínico, de como você apresenta um artigo, de como você
mostra pro chefe o que você acha que você tem que fazer, não só esperar a conduta dele e tudo mais. Então, isso depende muito. Se é aquela pessoa desinteressada e que fez uma péssima residência, não sei, talvez ela não consiga um emprego. Mas se é uma pessoa que se destaca, talvez venha proposta pra ela. De qualquer forma, você pode começar seu caminho sozinho também, né? Você pode simplesmente começar aí, doutor Paulo aluga uma sala e faz, né? Ou, se você quer realmente algum caminho, uma clínica já bem conceituada, um hospital muito bom, ou, enfim, fazer um mestrado da vida, ter essas oportunidades, isso é construído ao longo dos seus 2 anos, né? Perfeito. Gostei demais da resposta. Gostei mesmo. Gostei, também. é isso mesmo. Já foi um baita de um isso, recado com final, certeza. inclusive. Pegaram essa dica? Uma coisa Foi que eu queria muito também, boa. uma outra dica que eu vim aqui pensando, eu tenho que falar isso. Que eu acho que é muito importante, principalmente para alergia e imunologia, que a gente não tem tanto contato, como eu falei aqui, é o eletivo. Então, por exemplo, na minha vida, né? Como foi? Eu encontrei a alergia imuno, me encantei, mas, assim, era uma grande mudança de vida, né? Saí lá da Bahia pra vir pra São Paulo, eu não tinha ninguém aqui. Então, eu fiz o eletivo aqui. Eu peguei o opcional, né, o optativo da residência de pediatria. Passei um mês aqui em São Paulo com um test drive. E aí, eu realmente me apaixonei pelo serviço. E aí, uma dica também, se você tá na dúvida, né? Tô em dúvida desse serviço ou desse serviço, conversa com as pessoas. Faz um test drive, faz o eletivo. Lá, no HC, é muito tranquilo. Inclusive, eu tô aberta, se vocês quiserem mandar mensagem, direct, alguma coisa assim. Lá é muito tranquilo pra rodar. Tanto na medicina, a gente tem pessoas que estão fazendo medicina e rodam lá, como pessoas que estão fazendo clínica médica, que estão fazendo dermato. E quer fazer o eletivo. E quer fazer Legal. o eletivo lá pra ver se quer ou não prestar a prova. Então, lá é muito tranquilo pra rodar. A gente tem algumas vagas, assim, por mês. E aí, você combina um mês, passa um mês lá, conhece o serviço e vê se é isso mesmo que você quer. Eu sei que tem Bacaníssimo. bastante gente ouvindo isso agora e já tá pensando. Como que eu faço pra te procurar? Qual e-mail, onde que eu mando? Onde te Instagram? encontra? Onde me encontrar? No Instagram é o DRA, doutora, né? Paula Argolo. Paula Paula Argolo. Argolo. Perfeito. Boa. Podem te mandar mensagem? Podem mandar mensagem, sim. Arrasou. Se quiser lá conhecer o serviço, eu vou ficar O muito feliz. caminho outro de pedir estágio é via Coreme, e-mail da Coreme do HC? Ou não? A gente Você tem uma lembra? secretária lá da Alergia Imuno, e aí tem um e-mail específico dela que consegue, falando com ela consegue organizar isso daí. Ah, boa. Legal. Mas acho que vai Animal. bombar. Eu também Que acho bom. que vai ter gente procurando aí. Cara, Ah. foi muito bom esse podcast. É. Eu fiquei, acendeu uma chama no meu coração. É? Será, Quero fazer John? Alergia Turma Imuno. Que eu vou largar 2024. tudo, turma 2024. John eu e alergo. Joana na Lego. John e Joana. E o podcast fica sem host. Não vamos deixar isso Pode ser acontecer. você o próximo host. Adorei. Paula, recado final, algum que você queira dar pra galera? Façam Alergia Imuno. Você Faço parece Alergia uma Imuno, acho que apaixonada, é né? apaixonada Legal. mesmo. Animal. E acho que é isso. Conheça, acho que a grande questão é conheça o serviço, conheça a especialidade, conversa com pessoas, tenta passar um mês, se você puder, no eletivo, tanto da faculdade como da sua primeira residência. E, assim, é uma especialidade muito dinâmica, muito boa, eu sou apaixonada mesmo. Que mais? Acho que é basicamente isso, gente. Façam alergia e imunologia. Animal. Qualquer Nossa, dúvida, eu tô à Achei disposição. incrível, na realidade. É isso. E, Boa. John, e a gente? Fica por aqui? Nunca. Não sem antes vocês seguirem a gente no nosso Instagram, @jodamedway E @John da Medway, e com DJ. @medway, com DJ, DJ on. DJ On. Ai, meu Deus, eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido Exato, essa, eu DJ não. On, DJ Off? Ai, É, que tu não viveu com um nome estranho. Não. Não. @medway.residência médica. Segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon, o que você quiser. Estamos Exato. disponíveis, somos onipresentes. Se você falar o nome de John 3 vezes, ele aparece na sua casa e te dá uma aula de preventiva. Sim. Esse é um recurso inédito que a gente está lançando pro ano que vem. Né, John? E a gente fica por aqui, no Finalmente isso. Residente. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Obrigado demais aí pela parceria e deixa aqui embaixo os feedbacks também de vocês do episódio, o que vocês querem ver, o que vocês queriam ter perguntado. Manda aí que a gente vai lendo sempre e cada vez melhor aí pra sexta temporada. É isso, meu anjo. Fechou? Um beijo grande pra todo mundo. Muito obrigada, Paulinha, por ter aceitado Valeu o nosso demais, convite. Paula. Muito obrigada, incrível. gente. Beijo. Valeu. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.